A Segunda Guerra Mundial foi um conflito definido pela escala industrial, onde a capacidade de produzir e empregar poder de fogo em massa determinava o avanço ou a estagnação das frentes de batalha. Milhões de toneladas de explosivos foram disparados por canhões navais, baterias antiaéreas e obuses de campanha, em um esforço contínuo para suprimir e destruir o inimigo. Contudo, por trás dessa imensa demonstração de força, existia uma verdade fundamental e frustrante. A grande maioria desses projéteis errava seu alvo. A vitória ou a derrota, a sobrevivência de um navio ou a aniquilação de um pelotão, frequentemente dependia de uma margem de erro mínima, uma questão de centímetros ou de uma fração de segundo. Em meio ao caos da maior guerra da história, o combate era, em sua essência, um exercício de probabilidade, onde a precisão era um ideal raramente alcançado. Essa realidade era particularmente crítica em dois cenários. No céu sobre cidades e frotas navais, a interceptação de aeronaves em alta velocidade era uma tarefa de imensa dificuldade. Artilheiros antiaéreos precisavam calcular a velocidade do alvo, sua altitude, sua trajetória e o tempo de voo do projétil, ajustando um fuso mecânico na ponta da granada para que ela detonasse em um ponto futuro no espaço. Um erro de 1/10 de segundo no cálculo do tempo de voo, ou uma mudança súbita de direção do avião inimigo, tornava o disparo completamente inútil. Milhares de projéteis podiam ser disparados para derrubar uma única aeronave. Em terra, a artilharia enfrentava um desafio similar: atingir tropas abrigadas em trincheiras ou posições defensivas. Um projétil que explodisse no impacto contra o solo tinha seu poder de fragmentação severamente reduzido, com a terra e a lama absorvendo a maior parte da energia. A eficácia dependia de um golpe de sorte ou de uma saturação massiva da área. Foi nesse cenário, onde a força bruta se mostrava ineficiente, que surgiu uma questão fundamental nos corredores dos laboratórios de pesquisa militar dos aliados: e se um único projétil pudesse se tornar inteligente? E se ele pudesse determinar, por conta própria, o momento exato para detonar, eliminando a necessidade de cálculos complexos e a dependência da sorte? A resposta para essa pergunta não veio na forma de um canhão maior ou de um explosivo mais potente, mas de um dispositivo notavelmente pequeno, não maior que um punho, projetado para ser encaixado na ponta de uma granada de artilharia padrão. Ele não parecia revolucionário por fora, mas seu conteúdo era um dos segredos mais bem guardados da guerra, uma peça de tecnologia que prometia transformar a natureza do combate. Esta é a história de como essa pequena revolução, um cérebro eletrônico em miniatura, mudou batalhas inteiras. É a crônica de uma arma que não precisava de um impacto direto para ser letal, que podia sentir a presença de seu alvo e agir com uma precisão até então inimaginável. Ao longo deste documentário, investigaremos como essa inovação, conhecida como espoleta de proximidade, se tornou fator decisivo na defesa de frotas navais contra ataques aéreos devastadores, como ela deu à artilharia de campanha uma eficácia aterrorizante e como, de forma silenciosa e sistemática, salvou navios, pelotões e cidades, alterando o equilíbrio de poder nos teatros de operação do Atlântico, da Europa e do Pacífico. Antes da introdução de uma solução tecnológica superior, o ato de engajar um alvo, fosse no ar ou em terra, era fundamentalmente um exercício de cálculo balístico e adivinhação. A artilharia da Segunda Guerra Mundial, embora poderosa, operava sob severas limitações de precisão, transformando cada disparo em uma aposta contra as probabilidades. Para acertar um avião inimigo, por exemplo, os artilheiros dependiam exclusivamente de um mecanismo conhecido como fuso por tempo. Este dispositivo era, em essência, um relógio mecânico em miniatura, projetado para ser ajustado manualmente antes do disparo. A teoria era simples: os observadores e diretores de tiro calculavam a velocidade, a altitude e a trajetória do alvo, estimavam o tempo que o projétil levaria para alcançar aquele ponto no céu e ajustavam o fuso para detonar a granada após esse intervalo exato. Na prática, o processo era extremamente complexo e propenso a falhas. Cada cálculo dependia de uma cadeia de informações que precisavam ser perfeitas. A distância ao alvo, sua velocidade angular e as condições atmosféricas eram variáveis que mudavam a cada segundo. Um erro mínimo em qualquer uma dessas estimativas resultava em uma detonação prematura, com os estilhaços passando inofensivamente à frente do avião, ou uma detonação tardia, explodindo no vácuo muito atrás de sua passagem. O fator mais imprevisível, no entanto, era o próprio alvo. Um piloto experiente, ao perceber o fogo antiaéreo, executaria manobras evasivas, mudando de altitude ou direção. Essa simples ação tornava obsoletos todos os cálculos feitos em terra segundos antes. O resultado era uma impressionante ineficiência. As estatísticas do início da guerra eram um testemunho claro.
Estimava-se que eram necessários, em média, milhares de projéteis de artilharia antiaérea para garantir a derrubada de uma única aeronave inimiga. O céu se enchia de pequenas nuvens de fumaça preta, a grande maioria delas florescendo em espaços vazios. Em terra, o desafio era diferente, mas a dependência de estimativas era a mesma. O objetivo da artilharia de campanha era neutralizar a infantaria inimiga, muitas vezes abrigada em trincheiras, crateras ou posições defensivas. Um projétil padrão com um fuso de impacto explodiria ao tocar o solo. Em terreno duro, isso era parcialmente eficaz, mas em condições comuns de batalha, como lama, areia ou neve, a granada se enterrava antes de detonar, abafando a explosão e projetando a maior parte de seus fragmentos para cima, em vez de para os lados. Para contornar isso, os artilheiros também utilizavam fusos por tempo, tentando criar uma explosão aérea, ou airburst, que detonaria o projétil a poucos metros acima do solo para maximizar a dispersão horizontal dos estilhaços. Contudo, isso trazia de volta o mesmo problema da antiaérea. Era preciso estimar a distância exata até o alvo para calcular o tempo de voo perfeito. Um erro de cálculo de uma fração de segundo faria o projétil explodir alto demais, com os fragmentos se tornando inofensivos, ou tarde demais, atingindo o solo como um projétil de impacto comum. A guerra, portanto, exigia precisão, mas as ferramentas disponíveis ofereciam pouco mais que um palpite educado, forçando os exércitos a compensar a falta de acurácia com um volume de fogo esmagador. O ano é 1943, um ponto de inflexão na Segunda Guerra Mundial. A maré do conflito começava a virar a favor dos aliados, mas a vitória ainda era uma perspectiva distante e incerta, a ser conquistada em múltiplas e exaustivas frentes de batalha. A guerra havia se transformado em um gigantesco esforço logístico e industrial, e a capacidade de sustentar as operações em teatros tão distintos era a chave para o sucesso. Contudo, em cada um desses teatros, os aliados enfrentavam vulnerabilidades críticas que ameaçavam paralisar seu avanço e reverter os ganhos duramente conquistados. Uma vantagem tecnológica decisiva não era mais um luxo estratégico. Havia se tornado uma necessidade absoluta para a sobrevivência e para a continuação do esforço de guerra. No Atlântico, travava-se a batalha mais longa e talvez a mais crucial do conflito. As rotas de comboios entre a América do Norte e a Grã-Bretanha eram a linha de vida que transportava soldados, alimentos, combustível e armamentos essenciais. Se essa linha fosse cortada, a capacidade britânica de lutar seria estrangulada. O inimigo principal nesta frente era a frota de submarinos alemães, os U-Boats, que operavam em grupos táticos conhecidos como matilhas de lobos, caçando os navios mercantes com uma eficiência brutal. Além da ameaça submarina, aeronaves de patrulha de longo alcance da Luftwaffe, como Focke-Wulf Condor, representavam um perigo constante, localizando os comboios para os submarinos ou atacando diretamente os navios com bombas e torpedos. As embarcações de escolta, embora cada vez mais numerosas, lutavam para proteger seus comboios. Suas defesas antiaéreas, baseadas na tecnologia de fusos por tempo, eram insuficientes para deter ataques aéreos rápidos e precisos, deixando a espinha dorsal da logística aliada perigosamente exposta em mar aberto. Enquanto isso, nos céus da Europa, a campanha de bombardeio estratégico contra a Alemanha se intensificava. As frotas de bombardeiros americanos e britânicos realizavam incursões cada vez mais profundas no território inimigo, visando centros industriais e militares. Essas missões, no entanto, tinham um custo humano e material assustador. As formações de bombardeiros eram alvos constantes para os caças da Luftwaffe. Mais importante, para a densa e bem coordenada rede de artilharia antiaérea alemã, a Flak. A precisão da Flak, mesmo com suas limitações, era suficiente para infligir perdas insustentáveis às tripulações aliadas. Em terra, o avanço também era lento e custoso. Após as vitórias no norte da África, as forças aliadas haviam iniciado a difícil campanha na Itália, um terreno montanhoso e ideal para a defesa. As tropas alemãs, entrincheiradas em posições bem preparadas, utilizavam sua própria artilharia para retardar e infligir pesadas baixas aos exércitos que avançavam. Cada metro de território era conquistado com grande sacrifício, e a artilharia aliada lutava para neutralizar posições defensivas de forma eficaz. No vasto teatro do Pacífico, a estratégia de avançar de ilha em ilha colocava a marinha americana em confronto direto e constante com as forças japonesas. As frotas navais, centradas nos vitais porta-aviões, eram os principais instrumentos de projeção de poder, mas também os alvos mais valiosos. Operando perto de ilhas fortificadas, os navios americanos estavam sob ameaça contínua de ataques aéreos lançados a partir de bases terrestres e de outros porta-aviões. A aviação naval japonesa era experiente e agressiva,
e seus pilotos eram treinados para atacar os navios de guerra com determinação implacável. Proteger a frota contra esses ataques era prioridade máxima. Um único ataque aéreo bem-sucedido poderia afundar um porta-aviões, alterando o equilíbrio de poder naval na região por meses. Assim como no Atlântico, as defesas antiaéreas existentes eram uma barreira imperfeita, dependente de volume de fogo e sorte para deter um inimigo determinado. Em 1943, em todos os teatros, a mensagem era clara: a tecnologia existente havia atingido seu limite. Era preciso encontrar uma maneira de tornar cada disparo mais letal, cada defesa mais segura e cada avanço menos custoso. A resposta para este impasse tecnológico não viria de um novo tipo de explosivo ou de um canhão com maior alcance, mas de um campo da ciência que, até então, parecia distante da artilharia convencional, a eletrônica de rádio. Em um esforço monumental de pesquisa e desenvolvimento, conduzido principalmente nos Estados Unidos sob a supervisão do Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, cientistas e engenheiros se dedicaram a resolver o problema da precisão. O resultado foi um dispositivo de engenharia notável, oficialmente designado como espoleta de proximidade, mas que se tornaria mais conhecido por seu codinome, a VT-Fuse. A sigla VT significava variable time ou tempo variável, um nome que a diferenciava diretamente dos fusos de tempo fixo que ela estava destinada a substituir. O princípio de funcionamento da espoleta VT era, em sua essência, a miniaturização de um sistema de radar, compactado de forma a caber inteiramente dentro da ponta de um projétil de artilharia. Dentro de sua pequena carcaça de metal, encontrava-se um conjunto eletrônico complexo e autônomo. O coração do dispositivo era um minúsculo rádio transmissor-receptor. Para que isso fosse possível, os engenheiros tiveram que superar um desafio que parecia quase intransponível: criar componentes eletrônicos, especialmente os frágeis tubos de vácuo de vidro da época, que pudessem suportar as forças extremas do disparo de um canhão. Cada espoleta precisava sobreviver a uma aceleração de mais de 20.000 vezes a força da gravidade e a uma rotação violenta de centenas de vezes por segundo. Através de inovações no design, como encapsular os componentes em cera e plástico para absorver o choque, o obstáculo foi superado, permitindo a produção em massa desta tecnologia revolucionária. Na prática, o processo era engenhoso e totalmente automático. Uma vez que o projétil era disparado, a força do lançamento ativava uma bateria interna e armava o circuito da espoleta após uma distância segura do canhão. A partir desse momento, o pequeno transmissor começava a emitir um campo contínuo de ondas de rádio em um padrão cônico à frente do projétil. Simultaneamente, o receptor no interior da espoleta ficava escutando o eco, ou a reflexão, dessas ondas. Enquanto o projétil voava pelo espaço vazio, o sinal refletido era fraco ou inexistente. No entanto, à medida que se aproximava de um objeto sólido, como a fuselagem metálica de uma aeronave inimiga ou a superfície do solo, parte das ondas de rádio era refletida de volta para o receptor. A intensidade do sinal refletido aumentava exponencialmente à medida que a distância para o alvo diminuía. O circuito eletrônico era calibrado para detectar quando essa intensidade atingia um limiar específico, que correspondia à distância ideal para a detonação. Nesse exato instante, o circuito se fechava, acionando um detonador elétrico que, por sua vez, iniciava a carga explosiva principal do projétil. O resultado era uma explosão perfeitamente sincronizada, ocorrendo a poucos metros do alvo, sem a necessidade de qualquer cálculo prévio de tempo ou distância. A espoleta não precisava de um relógio mecânico ou de um palpite humano. Ela efetivamente via o alvo por si mesma, usando ondas de rádio como seus olhos. A adivinhação havia sido removida da equação, substituída pela certeza da física. A espoleta de proximidade representava um salto tecnológico tão significativo que sua gestão se tornou uma das operações de segurança mais rigorosas da Segunda Guerra Mundial. Sua importância era comparável, em termos de sigilo, apenas ao Projeto Manhattan, que desenvolvia a bomba atômica. A liderança militar e científica aliada compreendia que a posse dessa tecnologia conferia uma vantagem assimétrica, capaz de alterar o resultado de batalhas decisivas. Consequentemente, a prioridade máxima não era apenas produzir a espoleta em massa, mas garantir que o segredo de seu funcionamento permanecesse um mistério absoluto para as potências do eixo. O principal receio dos estrategistas não era que a tecnologia falhasse em combate, mas sim que ela funcionasse perfeitamente e um projétil defeituoso, que não detonasse, caísse em território controlado pelo inimigo. A captura de uma única unidade intacta poderia desencadear uma cascata de consequências desastrosas. Engenheiros alemães ou japoneses, ao dissecarem o dispositivo, poderiam não apenas compreender seu princípio de funcionamento baseado em rádio, mas também iniciar dois processos que anulariam completamente a vantagem aliada.
O primeiro seria o desenvolvimento de contramedidas eletrônicas, como sistemas de interferência ou jamming, que poderiam confundir o receptor da espoleta, fazendo-a detonar prematuramente ou não detonar de forma alguma. O segundo, e ainda mais perigoso, seria a engenharia reversa. Se o eixo conseguisse replicar a tecnologia, poderia equipar sua própria artilharia antiaérea e de campanha com espoletas de proximidade, voltando a arma revolucionária contra os bombardeiros aliados que sobrevoavam a Europa e contra as frotas navais que operavam no Pacífico. A vantagem tática se evaporaria instantaneamente, transformando-se em um pesadelo estratégico. Para mitigar esse risco existencial, foi instituída uma diretriz de uso extremamente restritiva, aprovada nos mais altos escalões do comando aliado. A regra era simples e inequívoca. A espoleta VT só poderia ser utilizada em cenários onde qualquer projétil que falhasse em detonar caísse no mar. O oceano se tornaria o guardião do segredo. Um projétil que não explodisse em pleno ar simplesmente afundaria a milhares de metros de profundidade, tornando sua recuperação pelo inimigo praticamente impossível. Isso significava que o uso inicial da arma estava estritamente limitado a operações navais, como a defesa antiaérea de frotas de guerra e comboios, e proibido em qualquer operação terrestre na Europa ou no norte da África, onde um projétil defeituoso poderia ser facilmente encontrado no solo. O sigilo se estendia por toda a cadeia de suprimentos e logística. As caixas que continham as espoletas eram marcadas com códigos discretos e transportadas sob forte guarda, como se contivessem metais preciosos. O acesso à documentação técnica era limitado a um pequeno círculo de cientistas e oficiais de alta patente. Mesmo os artilheiros navais que operavam os canhões equipados com a nova munição recebiam informações mínimas. Eles eram instruídos sobre os novos procedimentos de disparo e informados de que se tratava de um novo tipo de fuso, mais eficaz, mas os detalhes de seu funcionamento interno eram omitidos. A designação oficial VT-Fuse era, em si, uma forma de despistamento, sugerindo uma melhoria no tempo de detonação e não um mecanismo radicalmente novo baseado em rádio. Essa política de contenção gerou um dilema estratégico significativo. Comandantes em terra, enfrentando uma resistência feroz, sabiam da existência de uma arma que poderia neutralizar a artilharia e a infantaria inimigas com uma eficiência sem precedentes, mas estavam proibidos de usá-la. A arma que poderia salvar vidas e acelerar vitórias em terra precisava ser mantida em reserva, um trunfo guardado a 7 chaves, esperando o momento em que seu uso se tornasse absolutamente indispensável, ou quando o risco de sua captura fosse superado pela necessidade tática imediata. Com a diretriz de uso restrito em vigor, o vasto Oceano Pacífico tornou-se o primeiro e mais crucial palco para a espoleta de proximidade. Foi aqui, em meio à brutal campanha de ilha em ilha, que a Marinha dos Estados Unidos enfrentava a ameaça constante e determinada da aviação japonesa. As frotas americanas, especialmente os porta-aviões que formavam o núcleo de seu poder ofensivo, eram os alvos prioritários do inimigo. Antes da chegada da espoleta VT, a defesa dessas frotas dependia de um volume de fogo antiaéreo simplesmente colossal. Navios inteiros disparavam barragens coordenadas, enchendo o céu com milhares de projéteis na esperança de que alguns, por pura sorte, detonassem perto o suficiente para danificar um avião atacante. O batismo de fogo da nova tecnologia ocorreu em janeiro de 1943, quando o cruzador leve USS Helena, operando nas águas das Ilhas Salomão, utilizou projéteis equipados com a espoleta VT para abater um bombardeiro de mergulho japonês. O sucesso foi imediato e inequívoco, marcando o início de uma nova era na guerra antiaérea naval. Contudo, foi a partir do final de 1944 que a espoleta VT enfrentaria seu teste mais severo e demonstraria seu valor de forma definitiva. Diante de perdas insustentáveis e de uma situação estratégica cada vez mais desesperadora, o Japão recorreu a uma tática de último recurso, os ataques suicidas dos pilotos kamikaze. Diferente de um ataque aéreo convencional, onde um piloto poderia ser dissuadido ou forçado a abortar a missão se seu avião fosse danificado, o piloto kamikaze tinha um único objetivo: colidir sua aeronave, carregada de explosivos, contra um navio aliado. Um avião danificado, com seus controles avariados ou com um piloto ferido, ainda representava uma ameaça mortal enquanto continuasse sua trajetória de mergulho. A única defesa eficaz contra essa tática não era apenas danificar o avião, mas destruí-lo completamente em pleno ar, a uma distância segura do navio. Neste cenário, a espoleta de proximidade provou ser a contramedida perfeita. As barragens antiaéreas equipadas com a nova munição não precisavam mais de um impacto direto, um feito quase impossível contra um alvo em mergulho. Em vez disso, os projéteis criavam uma esfera letal de fragmentos de metal exatamente no caminho do avião que se aproximava. A espoleta, ao detectar a presença da fuselagem da aeronave,
detonava no ponto ótimo para maximizar os danos. Asas eram arrancadas, motores eram destruídos e, crucialmente, o piloto era neutralizado. As imagens de arquivo da época são um testemunho claro de sua eficácia. Aviões japoneses, em seu mergulho final, simplesmente se desintegravam em uma bola de fogo e destroços, muito antes de chegarem perto de seus alvos. Para as tripulações dos navios americanos, que antes assistiam impotentes aos mergulhos suicidas, o efeito foi uma mudança psicológica e tática monumental. As estatísticas confirmaram o que as observações visuais sugeriam. A eficácia do fogo antiaéreo da frota aumentou de forma exponencial. Antes da introdução em larga escala da espoleta VT, estimava-se que a artilharia naval precisava de centenas, se não milhares, de projéteis para garantir a derrubada de uma única aeronave. Com a nova tecnologia, essa proporção caiu drasticamente. Relatórios da frota indicavam que a espoleta VT era responsável por mais da metade de todas as aeronaves japonesas abatidas pela artilharia naval nos estágios finais da guerra. Durante a intensa batalha de Okinawa, onde os ataques kamikaze atingiram seu auge, a capacidade da frota de se defender foi fundamental para a sobrevivência e o sucesso da operação. As penetrações de ataques aéreos nas defesas da frota caíram para níveis que antes seriam considerados impossíveis. O escudo naval americano, antes poroso e dependente do volume, havia se tornado uma barreira tecnológica quase impenetrável, forjada pelo pequeno cérebro eletrônico contido na ponta de cada projétil. Para os observadores em terra ou nos conveses de navios vizinhos, o efeito visual da espoleta de proximidade em ação era profundamente diferente de tudo que já haviam testemunhado na guerra antiaérea. O combate aéreo anterior era caracterizado por um espetáculo de ineficiência. O céu se enchia de dezenas, por vezes centenas, de pequenas nuvens de fumaça preta, resultado de projéteis confusos por tempo que detonavam em pontos aleatórios, raramente perto de seu alvo. Era uma demonstração de volume, não de precisão. A espoleta VT mudou completamente essa imagem. Em seu lugar, surgiu uma cena de uma precisão clínica, quase surreal. O processo começava com o disparo de um único projétil ou de uma pequena salva. Em vez de uma barragem massiva, o fogo era mais contido, mais confiante. O projétil traçava seu arco balístico em direção ao avião inimigo, mas não visava um impacto direto. Seu objetivo era interceptar a trajetória do alvo em um ponto tridimensional preciso no espaço. À medida que o projétil se aproximava da aeronave, seu mecanismo interno entrava em ação. O pequeno transmissor de rádio em seu nariz emitia um campo cônico de ondas eletromagnéticas. Quando essas ondas encontravam a superfície metálica do avião, eram refletidas de volta para o receptor da espoleta. O circuito eletrônico, projetado para ser incrivelmente robusto, media a intensidade do sinal refletido e o intervalo de tempo de seu retorno. A física por trás do processo era exata. Quanto mais perto o projétil chegava do alvo, mais forte e rápido era o eco de rádio. Quando o limiar pré-calibrado era atingido, indicando que o projétil estava na distância ótima para máxima letalidade, geralmente entre 20 e 30 metros, o circuito fechava instantaneamente. Este ato finalizava o processo, acionando o detonador elétrico e iniciando a carga explosiva principal. O resultado, para quem via de longe, era a súbita aparição de uma única e nítida explosão no céu. Essa detonação, ocorrendo em pleno ar e perfeitamente posicionada à frente ou ao lado do avião, assumia a aparência momentânea de uma flor branca de fumaça e fogo que desabrochava exatamente onde o alvo estaria uma fração de segundo depois. Não havia erro, não havia adivinhação. A explosão acontecia no ponto exato para causar o dano máximo. Imediatamente após esse clarão, a consequência física se tornava visível. A detonação não visava destruir o alvo pela onda de choque, mas sim saturar um volume específico do espaço com milhares de fragmentos de aço de alta velocidade. Essa nuvem de estilhaços, expandindo-se para fora em um padrão cônico, agia como uma rede de metal sólido. Em seguida, os observadores testemunhavam o efeito devastador dessa rede. Os estilhaços caíam sobre a aeronave como um granizo letal. A fina pele de alumínio da fuselagem e das asas era rasgada em centenas de lugares. Cabos de controle eram cortados, linhas de combustível eram rompidas e, crucialmente, o motor era destruído ou o piloto era atingido. O avião inimigo, que um instante antes era uma ameaça em alta velocidade, perdia subitamente o controle, muitas vezes se desintegrando em pleno ar ou entrando em um mergulho terminal e sem volta. A ameaça simplesmente desaparecia do céu, neutralizada antes mesmo de ter a chance de iniciar sua corrida final de ataque. Essa sequência, o disparo, a flor branca da explosão e a subsequente destruição do alvo, tornou-se a assinatura visual da nova supremacia defensiva dos aliados.
Era prova visível de que a guerra havia entrado em uma nova fase, onde a inteligência de um circuito eletrônico podia ser mais decisiva que a força bruta de 1000 canhões. Até o final de 1944, a vantagem tecnológica da espoleta de proximidade permaneceu como um trunfo naval, zelosamente guardado e proibido de ser utilizado em qualquer combate terrestre na Europa. A política era clara. O risco de o inimigo capturar um projétil intacto e replicar sua tecnologia era considerado grande demais. No entanto, em dezembro daquele ano, a situação estratégica no continente europeu mudou de forma dramática e inesperada. Em meio ao inverno rigoroso da Floresta das Ardenas, na Bélgica, as forças alemãs lançaram uma massiva e surpreendente contraofensiva. Este evento, que ficaria conhecido como a Batalha das Ardenas, colocou as linhas de frente aliadas sob uma pressão extrema e forçou uma reavaliação urgente da diretriz de sigilo. A necessidade de deter o avanço alemão tornou-se, subitamente, mais importante do que proteger o segredo da arma. A ofensiva alemã começou em 16 de dezembro de 1944, pegando os comandantes aliados completamente de surpresa. Unidades de elite alemãs, incluindo divisões Panzer, romperam as linhas americanas, que estavam enfraquecidas e dispersas por um setor considerado tranquilo. As condições climáticas adversas, com neve espessa e um nevoeiro constante, agravaram a crise, neutralizando a maior vantagem dos aliados, sua esmagadora superioridade aérea. Com os aviões de ataque ao solo e os bombardeiros presos em suas bases, a responsabilidade de conter o avanço inimigo recaiu quase inteiramente sobre as tropas em terra, e, de forma crucial, sobre sua artilharia. As forças americanas se viram em uma posição defensiva desesperadora, com unidades inteiras sendo cercadas e a ameaça de um colapso total da frente de batalha se tornando uma possibilidade real. Foi neste cenário de crise que a proibição do uso da espoleta VT em terra foi finalmente questionada nos mais altos níveis de comando. A artilharia convencional, embora disparando em volume máximo, enfrentava dificuldades para neutralizar as unidades de infantaria e os blindados alemães que avançavam rapidamente pela densa floresta. A eficácia dos projéteis de impacto era limitada pelo terreno coberto de neve, que abafava as explosões. A necessidade de uma arma que pudesse efetivamente suprimir as tropas inimigas em campo aberto ou em posições defensivas rasas tornou-se crítica. A espoleta de proximidade, até então restrita à marinha, era a solução óbvia e imediata para este problema. A decisão, no entanto, não foi tomada de ânimo leve. Era um risco calculado. Liberar a arma significava aceitar a probabilidade de que o segredo de seu funcionamento seria, eventualmente, descoberto pelos alemães. Contudo, o risco de não a utilizar era ainda maior. A potencial divisão das forças aliadas na Europa e a reversão de meses de progresso duramente conquistado. Com a contraofensiva alemã ameaçando os principais centros logísticos aliados, como a cidade de Antuérpia, a ordem finalmente veio do Quartel-General Supremo Aliado. A espoleta de proximidade estava liberada para uso em terra, com efeito imediato. A prioridade era equipar as baterias de artilharia que defendiam os setores mais pressionados da frente das Ardenas. A logística para transportar os novos projéteis para as linhas de frente em meio ao caos da batalha e as condições de inverno foi um desafio em si, mas a urgência da situação acelerou o processo. Para os artilheiros americanos, que lutavam para conter o avanço inimigo com as ferramentas que tinham, a chegada da nova munição representou uma mudança fundamental em suas capacidades. A arma secreta, mantida em reserva por quase 2 anos, estava prestes a ser revelada no campo de batalha mais crítico da Europa Ocidental. O segredo seria sacrificado, mas em troca, a infantaria aliada ganharia uma vantagem decisiva no momento em que mais precisava. Com a liberação da espoleta de proximidade para o combate terrestre, sua aplicação tática foi radicalmente alterada. A lógica utilizada para abater aeronaves no mar não se aplicava diretamente contra a infantaria inimiga, mas o princípio de detonação por rádio foi adaptado com uma eficácia igualmente devastadora. Em terra, a tática era diferente, mas o resultado era o mesmo, um aumento exponencial na letalidade de cada disparo. A artilharia convencional de campanha dependia, em sua maioria, de espoletas de impacto. Quando um projétil atingia o solo, a explosão criava uma cratera, projetando terra, detritos e fragmentos de metal. Contudo, sua letalidade era severamente comprometida pelo próprio terreno. Em solo macio, como a lama dos campos europeus ou a neve espessa das Ardenas, o projétil se enterrava parcialmente antes de detonar. Este efeito de abafamento direcionava a maior parte da força explosiva para cima, em vez de para os lados, reduzindo drasticamente o raio de ação dos estilhaços. Soldados inimigos em trincheiras ou deitados no chão frequentemente sobreviviam a explosões que ocorriam a poucos metros de distância.
A alternativa era o uso de fusos por tempo para tentar criar uma explosão aérea, mas isso trazia de volta o antigo problema da adivinhação, exigindo cálculos de distância e tempo de voo que eram quase impossíveis de acertar com a precisão necessária em um campo de batalha dinâmico. A espoleta VT contornou essa limitação de forma engenhosa. Em vez de buscar o reflexo de uma aeronave, seu mecanismo foi calibrado para usar o próprio solo como superfície de detecção. As ondas de rádio emitidas pela espoleta refletiam na terra, na neve ou na vegetação abaixo, e o circuito era ajustado para detonar o projétil a uma altura pré-determinada, geralmente entre 10 e 20 metros acima do alvo. O resultado era uma explosão aérea, ou airburst, perfeitamente controlada e consistente. Em vez de desperdiçar sua energia cavando uma cratera inútil, o projétil detonava no ponto ótimo no ar para maximizar a dispersão horizontal e descendente de seus fragmentos. Este método transformou a natureza da fragmentação. A carcaça de aço do projétil se estilhaçava em milhares de pedaços de alta velocidade, que eram projetados para baixo em um padrão cônico e abrangente. Isso criou o que os soldados logo apelidaram de guarda-chuva de aço. Para as tropas alemãs abrigadas em trincheiras rasas, em ninhos de metralhadora ou simplesmente deitadas no chão, esta tática era um terror absoluto. A proteção que antes era oferecida por uma pequena depressão no terreno tornava-se inútil. Os estilhaços não vinham mais de uma explosão lateral que poderia ser bloqueada pela terra, mas choviam de cima, em um cone de morte que cobria uma área vasta e uniforme, sem deixar pontos cegos ou locais seguros. A infantaria inimiga era exposta e vulnerável, mesmo em suas posições defensivas mais básicas. O efeito psicológico era tão potente quanto físico. As explosões pareciam vir do nada, de um céu limpo, sem o aviso de um projétil se aproximando do solo. Para a infantaria americana, a mudança foi transformadora. O apoio de artilharia tornou-se uma ferramenta de supressão muito mais confiável e letal. Pelotões que antes estavam imobilizados pelo fogo inimigo podiam agora solicitar uma barragem que efetivamente neutralizava a resistência, permitindo-lhes avançar sob uma proteção mortal criada por sua própria artilharia. A espoleta VT não apenas defendia posições, ela abria caminho para o avanço, tornando cada disparo de obuso uma arma de precisão tática contra a infantaria. A transição da teoria para a prática foi imediata e conclusiva. Os relatórios de campo, enviados das frotas que operavam no Pacífico e das baterias de artilharia entrincheiradas na Europa, confirmaram o que os cientistas do projeto esperavam, superando até mesmo as projeções mais otimistas. A eficácia da espoleta de proximidade não era uma questão de interpretação. Ela estava gravada em estatísticas frias e irrefutáveis que demonstravam uma mudança fundamental na matemática da guerra. Assim que o uso da nova munição foi liberado e distribuído em larga escala, os números de abates de aeronaves e de neutralizações de posições inimigas saltaram de imediato, validando o investimento de anos em pesquisa e desenvolvimento secreto. No Teatro Naval do Pacífico, onde a espoleta VT foi primeiramente empregada, o impacto foi medido na sobrevivência dos navios. Antes de sua introdução, a artilharia antiaérea naval era uma ferramenta de supressão, disparando barragens massivas na esperança de dissuadir os pilotos ou de acertar um alvo por pura sorte. Com a chegada da espoleta VT, a defesa antiaérea transformou-se em uma arma de destruição precisa. Relatórios da Marinha dos Estados Unidos indicaram que a eficácia dos canhões de 5 polegadas contra aeronaves inimigas aumentou em, no mínimo, 3 vezes. Contra os ataques suicidas dos kamikazes, a diferença era ainda mais pronunciada. A nova munição era responsável por uma parcela majoritária dos abates, e as estatísticas de penetração de ataques aéreos nas telas de defesa da frota caíram para uma fração do que eram anteriormente. Onde antes eram necessários milhares de projéteis para garantir a derrubada de um avião, agora o mesmo resultado era frequentemente alcançado com algumas centenas. Mas foi a sua introdução no teatro de operações europeu, durante a Batalha das Ardenas, que produziu os dados mais impressionantes sobre sua aplicação terrestre. A artilharia de campanha, que antes precisava de dezenas de disparos em um processo lento de ajuste para encontrar o alvo e saturar a área, agora o neutralizava com uma velocidade e eficiência sem precedentes. Com a capacidade de criar uma explosão aérea precisa no primeiro ou segundo tiro, a necessidade de longas barragens de ajuste foi eliminada. O general George S. Patton, conhecido por sua exigência de resultados e por sua visão tática, ficou tão impressionado com o desempenho da nova munição que declarou que a introdução da espoleta VT exigia uma reescrita completa de todos os manuais de tática de artilharia. Ele acreditou como um dos fatores decisivos para deter a contraofensiva alemã. Estudos de eficácia conduzidos após a batalha revelaram que a artilharia equipada com espoletas de proximidade era várias vezes mais letal contra tropas em campo aberto do que a munição convencional. O efeito não era apenas tático, mas também logístico.
A capacidade de neutralizar um alvo com menos projéteis significava uma economia substancial de munição, um fator crítico durante uma batalha prolongada e desesperada como a das Ardenas, onde as linhas de suprimento estavam sob constante ameaça. A superioridade da arma foi comprovada também na defesa de pontos estratégicos, como o porto da Antuérpia, contra as bombas voadoras V1 alemãs. As baterias antiaéreas equipadas com a espoleta VT alcançaram taxas de abate que eram simplesmente inatingíveis com a tecnologia anterior, salvando a infraestrutura vital do porto. Os gráficos de desempenho da época não mostravam uma melhoria gradual. Eles exibiam um salto vertical e inequívoco na eficácia, tanto no mar quanto em terra. A espoleta de proximidade não era apenas uma arma melhor. Era uma nova categoria de arma, cuja superioridade foi escrita em números, nos relatórios de campo e no ritmo acelerado da vitória aliada. Para as tropas do eixo, alemãs e japonesas, a introdução da espoleta de proximidade no campo de batalha representou a chegada de um terror incompreensível, uma arma que parecia desafiar as leis da física e da guerra como eles a conheciam. Um soldado veterano, seja na frente oriental ou nas ilhas do Pacífico, aprendia a sobreviver interpretando os sons do combate. Ele conhecia o assobio crescente de um projétil de artilharia que se aproximava, um som que lhe dava uma fração de segundo para se jogar em uma trincheira ou em uma cratera. Ele entendia que explosão ocorreria no impacto com o solo, e que a terra, mesmo que de forma imperfeita, ofereceria uma barreira contra a onda de choque e os estilhaços. Essa era a lógica brutal, mas previsível, da artilharia convencional. A espoleta VT destruiu essa lógica. De repente, o céu simplesmente explodia sobre suas cabeças, sem aviso e sem causa aparente. Relatos de prisioneiros alemães capturados durante e após a Batalha das Ardenas descrevem a profunda confusão e o pânico que a nova arma gerou. Unidades abrigadas em posições defensivas na floresta eram submetidas a barragens onde não havia o som característico de projéteis atingindo o solo. Em vez disso, ocorriam clarões e detonações agudas no ar, diretamente acima de suas posições, seguidos por uma chuva densa e vertical de fragmentos de metal que varria tudo abaixo. A proteção oferecida por trincheiras rasas ou por deitar-se no chão tornou-se instantaneamente inútil. Os estilhaços não vinham mais de lado, mas de cima, penetrando abrigos e atingindo soldados com uma eficiência que parecia quase sobrenatural. A inteligência alemã, inicialmente, ficou perplexa. As primeiras teorias sugeriam que os aliados estavam usando um novo tipo de bomba lançada por aeronaves que não podiam ser vistas ou ouvidas, ou que seus projéteis de artilharia estavam equipados com espoletas de tempo defeituosas que detonavam prematuramente. A ideia de que cada projétil possuía seu próprio sistema de detecção por rádio era, naquele momento, inconcebível. Esse fenômeno transformou a artilharia inimiga de uma ameaça calculável em uma força onipresente e inevitável. Os soldados começaram a sentir que não havia lugar seguro. O moral, um componente tão vital quanto munição e suprimentos, começou a erodir sob essa pressão psicológica constante. A artilharia americana parecia possuir uma precisão divina, capaz de colocar uma explosão exatamente sobre o alvo no primeiro disparo, sem a necessidade de salvas de ajuste. Para um soldado de infantaria, isso significava que o inimigo não precisava mais saber a sua localização exata, bastava saber a área geral. A espoleta faria o resto. Essa percepção de impotência era uma arma psicológica tão potente quanto o efeito físico dos estilhaços. A hesitação em avançar, o medo de ocupar posições defensivas e a sensação de estar perpetuamente exposto minaram a capacidade de combate de unidades experientes. No Pacífico, a experiência foi paralela, embora vivida de uma perspectiva diferente. Para os pilotos japoneses, especialmente os kamikazes, a defesa antiaérea da frota americana transformou-se de uma densa barragem de fogo em uma barreira intransponível e letal. Pilotos em seu mergulho final, focados em seu alvo, viam seus aviões se desintegrarem ao seu redor sem que houvesse um impacto direto. Uma explosão florescia no ar à sua frente, e uma parede de metal invisível rasgava suas asas e fuselagem, destruindo os controles e encerrando a missão de forma abrupta e violenta. Para os que observavam de outros aviões, parecia que os navios americanos podiam estender um campo de destruição invisível ao redor de si mesmos. Em ambos os teatros, a mensagem para as tropas do eixo era a mesma. Eles estavam enfrentando uma tecnologia que não compreendiam, uma arma que parecia antecipar seus movimentos e que tornava suas táticas e suas formas de proteção obsoletas. A espoleta VT não apenas matava, ela desmoralizava, semeando o medo e a confusão com cada detonação precisa e inexplicável que vinha de cima. A implementação em larga escala da espoleta de proximidade nos teatros navais resultou na primeira e talvez mais fundamental consequência de sua existência: a transformação das superfícies oceânicas em espaços drasticamente mais seguros para as forças aliadas.
Antes da sua chegada, as frotas de guerra, especialmente os porta-aviões e os navios de transporte que formavam a espinha dorsal de qualquer operação anfíbia ou logística, eram os alvos mais valiosos e vulneráveis do campo de batalha. Cada navio operava sob uma ameaça constante e palpável vinda dos céus. A defesa contra ataques aéreos era um exercício de volume e probabilidade, onde a sobrevivência dependia de encher o ar com uma quantidade esmagadora de projéteis, na esperança de que alguns atingissem seu objetivo. Essa realidade impunha severas limitações táticas, forçando as frotas a operar com cautela, muitas vezes a distâncias maiores do que o ideal das costas inimigas, para se darem mais tempo de reação. A espoleta VT alterou essa equação de risco de forma decisiva. Ela funcionou como um escudo tecnológico impenetrável, envolvendo cada navio e cada frota. A eficácia do fogo antiaéreo deixou de ser uma questão de sorte para se tornar uma certeza estatística. A capacidade de destruir aeronaves inimigas a uma distância segura, antes que pudessem sequer iniciar sua corrida final de bombardeio ou lançamento de torpedos, mudou a dinâmica do combate naval. Para os pilotos inimigos, aproximar-se de uma frota americana equipada com a nova munição tornou-se uma missão suicida, mesmo antes da adoção formal da tática kamikaze. A consequência imediata foi uma queda vertical no número de ataques aéreos bem-sucedidos. Navios que antes teriam sido danificados ou afundados agora sobreviviam ilesos, protegidos por essa barreira de estilhaços controlada por rádio. Essa nova segurança teve implicações estratégicas profundas e de longo alcance. Com o risco de ataques aéreos drasticamente reduzido, os comandantes navais ganharam uma nova liberdade de ação. As frotas, antes alvos primários que precisavam se defender constantemente, agora podiam operar com uma confiança sem precedentes e focar em sua missão principal, a projeção de poder. Porta-aviões podiam se aproximar mais das ilhas controladas pelo inimigo no Pacífico, encurtando a distância que seus aviões precisavam voar, o que lhes permitia carregar mais bombas em vez de combustível e permanecer mais tempo sobre o alvo. Couraçados e cruzadores podiam navegar perto da costa para fornecer bombardeio de apoio direto e preciso às tropas que desembarcavam nas praias, suprimindo as defesas inimigas com uma eficácia que antes seria impossível sob a ameaça de ataques aéreos constantes. Essa capacidade de operar mais perto do perigo acelerou o ritmo de toda a campanha aliada. No Atlântico, os comboios que transportavam suprimentos vitais para a Europa, embora ainda ameaçados por submarinos, tornaram-se alvos muito mais difíceis para as aeronaves de patrulha de longo alcance da Luftwaffe. No Pacífico, a estratégia de saltar de ilha em ilha dependia inteiramente da capacidade da Marinha de controlar os mares e os céus ao redor de cada objetivo. A espoleta VT foi o instrumento que garantiu esse controle. A segurança das superfícies navais não significou apenas a preservação de navios e vidas, significou a preservação da capacidade logística e ofensiva. O moral das tripulações, que viviam sob a tensão constante de um ataque iminente, também foi visivelmente fortalecido. A confiança em suas próprias defesas permitiu uma operação mais eficiente e agressiva. Em essência, a espoleta de proximidade não apenas protegeu os navios, ela os libertou, transformando-os de alvos defensivos em plataformas ofensivas dominantes. A guerra no mar, em seus termos mais fundamentais de risco e recompensa, havia mudado para sempre. O domínio naval garantido pela espoleta de proximidade foi apenas o primeiro capítulo de uma consequência estratégica muito mais ampla. O impacto da tecnologia se propagou das águas do oceano para o céu sobre o continente e, finalmente, para o próprio solo onde a guerra seria decidida. A arma que havia criado um escudo defensivo intransponível agora se tornava uma lança, abrindo caminho para a ofensiva final. A primeira manifestação desse novo poder ofensivo foi a consolidação de céus progressivamente menos hostis sobre a Europa. Com as baterias antiaéreas em terra agora equipadas com a mesma tecnologia que protegia as frotas, a ameaça representada pelos remanescentes da Luftwaffe foi sistematicamente neutralizada. Cada ataque aéreo contra colunas de suprimentos, pontes ou concentrações de tropas aliadas tornava-se uma missão de custo proibitivo para os pilotos alemães. Essa crescente segurança nos céus teve um efeito cascata em todas as operações. A superioridade aérea aliada, que já era um fator decisivo, tornou-se um domínio quase absoluto. Isso significava que as colunas de bombardeiros podiam atingir seus alvos industriais e militares com menos perdas, estrangulando ainda mais a capacidade de produção alemã. Mais importante para as tropas na linha de frente, os caças-bombardeiros podiam operar com uma liberdade sem precedentes, caçando tanques, artilharia e linhas de abastecimento inimigas muito atrás das linhas de combate. Para o soldado em terra, o efeito era indireto, mas vital. O tanque inimigo que não chegava à frente por falta de combustível, ou a bateria de artilharia que era silenciada por um ataque aéreo antes mesmo de poder disparar,
eram vitórias conquistadas em parte pela segurança que a espoleta VT ajudava a garantir nos céus. Em paralelo a essa vantagem aérea, o efeito mais direto e imediato da espoleta era sentido no próprio ritmo do avanço terrestre. A guerra de infantaria é, em sua essência, uma sucessão de obstáculos. Cada posição inimiga, fosse um ninho de metralhadora, uma posição de morteiro ou uma trincheira bem defendida, precisava ser neutralizada antes que o avanço pudesse continuar. Antes da espoleta VT, esse processo era lento, perigoso e custoso em munição e vidas. Onde antes seriam necessárias dezenas de disparos de artilharia em um processo de ajuste demorado para saturar uma posição, a espoleta de proximidade permitia que a mesma tarefa fosse cumprida com uma ou duas salvas precisas de explosão aérea. A resistência que poderia ter detido um pelotão por horas era agora eliminada em questão de minutos. Essa capacidade de neutralizar a resistência de forma quase instantânea alterou o ritmo do avanço de uma marcha lenta e hesitante para um movimento contínuo e implacável. Unidades de infantaria podiam manter seu ímpeto, explorando brechas na defesa inimiga antes que pudessem ser reforçadas. As baixas foram reduzidas, não apenas porque a artilharia era mais letal, mas porque os soldados passavam menos tempo expostos ao fogo inimigo enquanto esperavam pelo apoio de artilharia. Com os céus mais limpos e o apoio de uma artilharia terrivelmente eficaz, as forças aliadas avançavam sob uma dupla camada de superioridade tecnológica. O avanço pela França, Bélgica e, finalmente, pela própria Alemanha foi acelerado por essa sinergia. Cada posição inimiga podia ser suprimida mais rápido, cada contra-ataque aéreo era desmantelado com maior eficiência e cada quilômetro de território era conquistado com custo menor. A espoleta VT não apenas defendia, ela abria caminho, limpando o céu acima e o terreno à frente, pavimentando a estrada para a vitória final. A espoleta de proximidade não foi concebida nos campos de batalha, mas nos ambientes silenciosos de laboratórios universitários e no ruído constante das linhas de montagem industriais. Sua existência representou uma forma diferente de guerra, uma que era travada não apenas com aço e explosivos, mas com o poder do intelecto humano, da física aplicada e da engenharia de precisão. Esta não foi uma arma de força bruta, mas sim a manifestação de um triunfo científico e industrial sem precedentes, um esforço colossal que mobilizou os melhores cérebros e a vasta capacidade produtiva dos Estados Unidos. O projeto foi supervisionado pelo Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional, uma organização civil que reuniu cientistas e engenheiros para resolver os problemas técnicos mais urgentes da guerra. O desafio técnico era monumental. A tarefa era criar um dispositivo eletrônico complexo e autônomo, um pequeno radar, e inseri-lo na ponta de um projétil de artilharia. Os componentes eletrônicos, incluindo os frágeis tubos de vácuo de vidro da época, precisavam suportar forças que desafiavam a imaginação. No momento do disparo, a espoleta era submetida a uma aceleração de mais de 20.000 vezes a força da gravidade e a uma rotação de centenas de revoluções por segundo. Além disso, precisava de sua própria fonte de energia, uma bateria robusta que só era ativada pela força do lançamento para garantir a segurança dos operadores. Superar esses obstáculos exigiu inovações radicais em praticamente todos os campos da engenharia, desde o design de tubos de vácuo reforçados até o desenvolvimento de novos materiais de encapsulamento para proteger os circuitos do choque violento. Foi uma vitória da ciência pura, da aplicação de princípios de rádio e eletrônica a um problema de balística que atormentava os militares há décadas. Contudo, a genialidade do projeto não residia apenas na sua concepção, mas na capacidade de transformá-lo de um protótipo de laboratório em uma arma produzida em massa, disponível em quantidades suficientes para alterar o curso da guerra. Essa transição do laboratório para a fábrica foi um triunfo da indústria americana. Mais de 80 empresas diferentes foram contratadas para fabricar os diversos componentes da espoleta, em uma cadeia de suprimentos complexa e altamente coordenada. A montagem final exigia um nível de precisão e controle de qualidade mais associado à fabricação de relógios do que à de munições. Em fábricas por todo o país, uma nova força de trabalho, composta em grande parte por mulheres que haviam entrado na indústria para apoiar o esforço de guerra, dedicava-se a montar esses dispositivos intrincados. Cada espoleta continha mais de 100 componentes individuais que precisavam ser soldados e montados à mão, em um processo que exigia destreza e atenção meticulosa aos detalhes. No final da guerra, mais de 22 milhões de espoletas de proximidade haviam sido produzidas. Essa escala de produção foi o que permitiu que a arma tivesse um impacto tão decisivo. Não era um dispositivo raro, reservado para missões especiais, mas uma peça de equipamento padrão que equipava as baterias de artilharia em todas as frentes. A espoleta VT foi o exemplo perfeito da sinergia entre a inovação científica e o poderio industrial.
Ela provou que a capacidade de uma nação para vencer uma guerra moderna não dependia apenas do número de soldados que podia enviar para o campo de batalha, mas também da sua capacidade de mobilizar seu capital intelectual e produtivo. Foi o esforço combinado de físicos em seus quadros negros, engenheiros em suas pranchetas e operários em suas bancadas de montagem que colocou um cérebro eletrônico em milhões de projéteis. Era a ciência transformada em poder militar de forma discreta, sistemática e devastadora. Ao final da análise, a história da espoleta de proximidade se revela como a crônica de uma arma silenciosa, cuja verdadeira magnitude foi mascarada por sua discrição e pelo segredo absoluto que a cercou. Pequena em suas dimensões físicas, mas de complexidade técnica monumental, ela operou como multiplicador de força em uma escala que poucos outros desenvolvimentos tecnológicos alcançaram durante a Segunda Guerra Mundial. Sua jornada, dos laboratórios de pesquisa ultrassecretos aos campos de batalha mais decisivos do conflito, representa um ponto de inflexão na história militar. Ela foi a arma que não precisava de um impacto direto para ser letal, que substituiu a adivinhação pela certeza da física e que, em última instância, deu aos artilheiros aliados uma vantagem que o inimigo não conseguia compreender, muito menos combater. Foi a prova definitiva de que, em uma guerra de escala industrial, a próxima grande arma não precisava ser necessariamente maior ou mais explosiva. Ela precisava ser, acima de tudo, mais inteligente. Sua contribuição para a vitória aliada foi dupla e simétrica. Nos vastos espaços do Oceano Pacífico, ela se manifestou como um escudo defensivo quase perfeito, protegendo as frotas navais da ameaça desesperada dos ataques kamikaze. Onde antes a sobrevivência dependia de um volume de fogo esmagador, a espoleta VT introduziu uma precisão cirúrgica, desintegrando aeronaves em pleno ar e transformando as defesas navais em uma barreira tecnológica impenetrável. Em contraste, nas florestas congeladas da Europa durante a Batalha das Ardenas, ela se tornou uma espada ofensiva. Sua capacidade de criar explosões aéreas perfeitamente calibradas sobre as tropas inimigas quebrou a lógica da guerra de trincheiras, neutralizando posições defensivas com uma eficiência aterrorizante e abrindo caminho para o avanço da infantaria. Em ambos os cenários, a espoleta de proximidade alterou fundamentalmente o cálculo de risco e recompensa, salvando incontáveis vidas aliadas e acelerando o fim do conflito em múltiplas frentes. O conceito central por trás de sua eficácia foi a otimização. A guerra é, em sua essência, um exercício de logística, e cada projétil disparado representa um custo em produção, transporte e mão de obra. Ao aumentar drasticamente a probabilidade de um acerto, a espoleta VT fez com que cada disparo rendesse muito mais. Um único projétil equipado com este cérebro eletrônico podia realizar o trabalho que antes exigia dezenas, ou até centenas, de projéteis convencionais. Essa eficiência não apenas aliviou a pressão sobre as cadeias de suprimentos, mas também permitiu que as unidades de artilharia neutralizassem mais alvos em menos tempo, um fator decisivo em batalhas dinâmicas onde a velocidade era crucial. Foi, de fato, o tiro que valia por 2, ou talvez por 20. Um segredo americano, nascido da colaboração entre a ciência, a indústria e as forças armadas, que provou que a precisão era uma força mais potente do que o volume bruto. Hoje, quando observamos um projétil daquela época em um museu, vemos apenas um objeto de metal inerte, um artefato silencioso de um conflito passado. É difícil imaginar a complexidade contida em seu nariz ou o impacto devastador que sua detonação representava. No entanto, dentro daquela pequena carcaça residia uma das maiores revoluções tecnológicas da guerra moderna. A espoleta de proximidade foi mais do que apenas uma munição melhorada. Foi o prenúncio de uma nova era, a era das armas inteligentes. Seu princípio de funcionamento, usar sensores para guiar uma arma até seu alvo ou otimizar sua detonação, é o ancestral direto dos mísseis guiados, das munições de precisão e dos sistemas de defesa que definem os campos de batalha contemporâneos. Pequena, complexa e mantida em segredo absoluto, a espoleta de proximidade foi a arma silenciosa que gritou vitória nos momentos mais críticos da guerra, um legado duradouro da engenhosidade que, no fim das contas, fez cada disparo render muito mais.